Mas eu queria chamar o Marcelo Baide para essa mesa, porque o Marcelo tem aí uma, um desafio de dizer para a gente o que estamos discutindo e o que é importante nessa discussão da reforma tributária, como é que isso pode contribuir nessa mudança de cenário, nesse impacto da real mudança nas DCNTs. Bom dia a todas e todos. Queria dizer que é um prazer poder participar aqui desse encontro do fórum. Fiquei muito feliz e honrado aí com o convite. E aí também de estar nessa mesa aqui junto da Débora e do Dirceu. Bom, tenho esse desafio aqui de explicar o que está acontecendo na reforma tributária. O que não é fácil, né? É um tema hermético, as pessoas geralmente... E isso é uma coisa interessante, que geralmente o pessoal da saúde, né? Nós, quanto comunidade da saúde, de alguma forma nos afastamos um pouco desse tema por achar que diz respeito à área econômica, ou porque ele é muito fechado, como eu estava mencionando antes. E a gente vê isso, inclusive, nos debates lá dentro do governo também. O que nos preocupa muito, porque, como eu vou mostrar adiante, a questão tributária é fundamental para prevenir doenças, né? Então, deixo aqui desde já esse convite para que todas e todos tenham um olhar mais atento à questão tributária e possam participar mais ativamente das discussões. Bom, não vou me delongar aqui falando sobre a CT Promoção da Saúde, né? Enfim, a Mônica já estava na abertura, mas só reforçando, somos uma ONG que atuamos na promoção da saúde, na promoção de políticas públicas de prevenção de doenças crônicas, especialmente dos seus fatores de risco, né? A Débora já mostrou vários deles aqui, então a questão da alimentação, do tabagismo, do uso abusivo do álcool, e esse é o nosso foco, mas nós também apoiamos pontualmente questões da inatividade física e da poluição do ar. E aí, entrando diretamente no tema da reforma tributária, o que está acontecendo lá em Brasília, o que está se discutindo no momento? A reforma tributária, ela basicamente está buscando, essa é uma reforma tributária sobre o consumo, tá? Ou seja, não está mexendo na renda das pessoas, vai pagar mais ou menos imposto de renda, ou imposto sobre o patrimônio. Basicamente, a gente está falando de imposto sobre o consumo, esses impostos que a gente paga ao comprar qualquer produto ou serviço por aí, né? Então, ela quer unificar os impostos para tornar o sistema mais simples. Então, basicamente, a gente está falando aí de unificar impostos federais e estaduais, como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, enfim, é uma sopa de letrinha, mas basicamente qualquer ideia. É você poder unificar os impostos para tornar a economia brasileira mais eficiente, gerar mais crescimento econômico e também gerar mais transparência, porque assim a gente sabe, bate o olho no produto, na nota fiscal e vê, sabe, de uma vez por todas, quanto que a gente está pagando de imposto, né? Então, esse é o foco da reforma. E basicamente, assim, tanto o Ministério da Fazenda, que está liderando essa discussão, como o grosso do debate público sobre a reforma, vai por aí, em falar, olha, vamos unificar, vamos simplificar o sistema, vamos gerar crescimento econômico. E a gente levanta a nossa bandeirinha aqui, eu digo bandeirinha, ela é grande, mas pela sua importância, mas ainda fica um pouco escanteada, às vezes, no debate público, a nossa bandeirinha da saúde, para dizer, olha, gente, a gente está discutindo reforma tributária, portanto, a gente está falando em unificar impostos, mas a gente vai ter alíquotas diferentes para produtos e serviços diferentes, e, portanto, é uma oportunidade incrível da gente ir além da simplificação, e aí começar a tributar mais ou menos os produtos a depender do quanto que eles fazem bem ou mal para a saúde, né? Então, é isso que a gente tem defendido na reforma tributária, fincar a bandeira da saúde e dizer, gente, a gente tem que olhar para o quanto que a gente vai tributar certos tipos de produtos. E aí isso significa o que na prática? Que a gente defende, por exemplo, que tem uma tributação maior para produtos nocivos à saúde, como tabaco, álcool, né, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, agrotóxicos,
e, por outro lado, uma tributação diferenciada para produtos saudáveis, como a questão da cesta básica, que eu vou mencionar na sequência. Já foram mostrados aqui, né, dados mais agregados sobre os impactos enfim, na saúde, mas eu vou só chamando atenção aqui para esses três produtos, né? Então, no caso do cigarro, os impactos na saúde são gigantes, né? Mesmo o Brasil já sendo uma referência internacional no controle do tabagismo, a gente ainda tem mais de 160 mil mortes por ano decorrentes do tabagismo. A gente tem no Brasil mais de 57 mil mortes prematuras por ano devido ao consumo de alimentos ultraprocessados. Esse é um estudo que a gente encomendou, ficou pronto durante a pandemia, ele é inédito, traz dados inéditos assim, sobre mortes relacionadas a ultraprocessados. A gente também tem dados do álcool que mostram um número muito grande de óbitos, 6,2% dos óbitos por ano no país. Então, assim, os impactos na saúde são gigantescos, né? Mas não só isso, os impactos econômicos são muito grandes, né? E esses dados são importantes da gente trazer, como eu falei, porque às vezes essa discussão fica muito colonizada, por assim dizer, dentro dos setores econômicos do governo e mesmo do debate público, da imprensa. Então, veja, não é só na saúde, não é só a saúde, que por si só já é muita coisa, né? Mas os impactos econômicos são muito grandes também. Então, os economistas chamam, por exemplo, de externalidades negativas, né? Ou seja, o impacto para a sociedade como um todo, não só no adoecimento e na morte, mas, por exemplo, no caso do cigarro, a gente tem impactos de 50 bilhões ano de custos médicos associados ao tabagismo, né? Então, é um impacto muito grande para o país, e se a gente somar ainda custos relacionados à perda de produtividade, seja porque a pessoa ficou incapacitada, ou seja por morte prematura, ou seja, aquilo que deixou de ser criado em termos de riqueza para o país, a gente está falando mais de 42 bilhões. Então a gente está falando de um custo total de quase 50 bilhões ano, só no caso do tabagismo. E vou citar, e no caso de bebidas, citar aqui também o caso de bebidas açucaradas, a gente não tem esse dado ainda para alimentos ultraprocessados como um todo, mas só no caso das bebidas açucaradas a gente tem um custo aí para o SUS, especificamente, de quase 3 bilhões ano. Tá? Então, assim, é um custo muito grande, ou seja, estamos todos nós pagando, enquanto sociedade, as tais das externalidades negativas geradas por esses produtos. Bom, e aí o que a gente tem defendido nesse sentido dentro da reforma tributária? Aliás, desculpa, eu vou até antes de falar sobre o que a gente tem defendido, eu vou passar esse slide aqui que acho que ele dá uma visão ampla maior. Bom, se esses produtos fazem mal à saúde, a gente defende que eles tenham uma cobrança maior de impostos, até para que o preço na ponta possa refletir os custos sociais desses produtos, né? E o caso do tabaco no Brasil, acho que isso é importante dizer, o caso do tabaco no Brasil é muito emblemático, porque a gente fala muito das várias medidas tomadas que foram muito importantes, como proibição de propaganda, como restrição do fumo em locais fechados, as advertências sanitárias nos maços, todas foram medidas importantes, até porque nenhuma por si só resolve, então precisa ser um conjunto de políticas públicas de fato, mas a tributação, ou seja, o aumento de impostos, especialmente do IPI, sobre cigarro, foi o fator único mais decisivo para a redução da prevalência de fumantes no país. Especialmente isso pode ser visto ali entre 2011 e 2016, quando a gente teve um aumento constante do IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente teve ali ano a ano uma redução da prevalência. Então, assim, a gente defende que isso aconteça na reforma tributária também. E já tem vários estudos mostrando como isso pode ajudar a aumentar a arrecadação, ajudar a reduzir a prevalência de fumantes. Tem um segundo estudo que aparece aqui no PowerPoint, aqui no slide, é um estudo da FIP, que é uma instituição ligada à USP aqui de São Paulo, Faculdade de Economia, mostrou, inclusive, a gente encomendou para eles um estudo sobre o impacto na economia, no sentido também de reduzir
PIB, por exemplo, o emprego, para ver se tem um impacto negativo, que é a principal alegação da indústria, e a gente notou com esse estudo que se a gente aumentasse, por exemplo, os impostos sobre bebidas açucaradas, a gente, na verdade, ia ter uma redução do consumo dessas bebidas, as pessoas migrariam para bebidas mais saudáveis, e com isso outros setores econômicos seriam incentivados, gerando inclusive crescimento econômico, gerando empregos e até aumentando a arrecadação. Então, por isso que a gente gosta desse slogan aqui, dizer que o aumento de impostos sobre produtos nocivos é bom para a saúde, né, obviamente, mas também bom para a economia. E aí eu vou aqui caminhando aqui já para a reta final, eu vou para nossas recomendações. O que a gente tem defendido em termos de recomendação? Basicamente, já tem a previsão na reforma tributária do imposto seletivo, que é esse imposto justamente para produtos nocivos à saúde. Isso foi aprovado na Câmara, agora o texto está no Senado, para vocês saberem, também em termos de contexto político. O Senado deve votar na semana que vem já um texto, deve ter mudanças, aí o texto vai voltar para a Câmara, mas está mantida essa proposta do imposto seletivo, por enquanto é só a criação desse imposto para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, ainda não se fala dos produtos, nem das alíquotas, mas é importante. A gente também defende a manutenção da cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero, ainda não está definida qual seria essa cesta básica, mas agora o Senado deu um passo importante, dizendo que tem que se levar em conta a garantia da alimentação saudável, ou seja, essa cesta básica tem que ser composta por alimentos saudáveis. Então, aqui é desincentivar no item 1 o que é nocivo e incentivar no item 2 o que é benéfico à saúde, né? A gente também traz aqui, esses são os dois pontos centrais, eu diria assim, da reforma, tá? Que a gente tem defendido em termos de propostas. Mas eu trago nos outros itens aqui também o impedimento de que tem alguns itens que vão ser beneficiados com redução de alíquota, como setores de saúde, de educação, e ali também está colocado alimentos de forma genérica. E a gente se preocupa que esses alimentos, que dentro desse rol aí, possam entrar os alimentos ultraprocessados. Então a gente também tem defendido uma mudança no texto nesse sentido. E por fim, últimos dois pontos, a gente tem defendido que não haja a possibilidade de ter subsídio para esses alimentos, né? Porque não faz sentido a gente aumentar imposto numa ponta para produtos que são nocivos e na outra ponta dar subsídios para eles, como no item 3 aí, tem essa possibilidade de ter subsídio para alimentos ultraprocessados. E por fim, como o SUS é o sistema prejudicado por esses produtos, a gente defende que os recursos arrecadados com esse novo imposto seletivo sejam direcionados, sejam vinculados ao SUS para compensá-lo pelos gastos que ele tem com o tratamento dessas doenças, né? Então, nada mais justo que esses recursos fossem destinados ao SUS. Essa proposta, infelizmente, ao contrário de várias outras que a gente tem tentado defender, não tem sido acatada dentro do Congresso de maneira geral. As outras têm caminhado melhor, essa menos, apesar do apoio do Ministério da Saúde para essa proposta. Para finalizar, queria dizer só dois pontos. Primeiro, dizer que a população apoia esse pleito nosso, que não é só nosso, como eu vou finalizar dizendo, é um pleito mais amplo da sociedade civil, mas a gente fez uma pesquisa recente que a gente encomendou para o Datafolha em agosto desse ano e mostra que 94% da população apoia a tributação maior para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então a gente tem um apoio muito amplo aí, assim como a gente tem apoio amplo da população para a cesta básica saudável, para a vinculação de recursos à saúde, para não concessão de subsídios para esses setores. E aí eu finalizo com dois slides aqui, primeiro dizendo que, como esse tema ele é super importante, mas como eu falei, às vezes ele fica muito fechado dentro da área econômica, a sociedade como um todo não tem espaço para debatê-lo, a gente tem trazido outros setores da sociedade civil organizada para atuar junto com a gente. Então, a gente, com alguns parceiros, criou a reforma tributária 3S, como vocês estão vendo aí nessa faixa, que é a reforma tributária saudável, solidária e sustentável, ou seja, uma reforma tributária que olhe para a promoção da saúde, olhe para a redução das desigualdades e olhe para a proteção ao meio ambiente. E com isso a gente tem
conseguido arregimentar organizações do país inteiro, de vários setores, para levantar essas bandeiras dentro da reforma tributária, fazendo com que a gente possa caminhar para uma reforma tributária que não olhe só para a simplificação de impostos, mas também para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é inclusive o tema aqui dessa fala. Então, a reforma tributária pode sim contribuir e muito para a promoção da saúde, também para a promoção do meio ambiente, desde que a gente possa cumprir os nossos compromissos aí dos ODS, aumentando impostos para aquilo que é nocivo e, por outro lado, incentivando aquilo que é benéfico, tanto para a saúde das pessoas quanto para a saúde do planeta de maneira geral. Espero ter conseguido aí descomplicar um pouquinho o tema, apesar dele ser complexo e hermético, como eu disse no início, mas é muito importante que todos estejam muito cientes sobre ele e nos ajudem nessa mobilização. Muito obrigado de novo aí pela oportunidade.